Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, que vos darei o Consolador. Glória a Deus, em nome de Jesus. Amém. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, em oração diante de Ti, para consagrar a Ti, Senhor, este momento. Nos envia, Pai querido, a revelação da Tua vontade por meio das Sagradas Escrituras, nos convencendo, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, os caminhos que nós devemos seguir, os caminhos que nós devemos renunciar. Nos ajude a estar alinhados, Senhor, na Tua Palavra. Nos dê o discernimento, Senhor, dos nossos pecados, para que nós venhamos, Senhor, ser redimidos, Senhor, ser perdoados, lavados, Senhor, reconciliados contigo, Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Nos envia o Teu Espírito Santo e nos conduza em toda a verdade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, glorificado seja Deus, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor nos diz em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24. Assim diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Jesus, ele está nos falando, e aqui Jesus, ele especifica aquele que ouve e pratica. O Senhor Jesus, ele se entregou pela humanidade, e é da vontade do Senhor que todo homem chegue ao conhecimento da verdade. É da vontade do Senhor que a humanidade seja salva por Ele. Todo aquele que ouve e pratica é semelhante àquele que está firmando a sua casa, ou seja, a sua vida sobre a rocha. Ele vai estar seguro, porque a sua vida vai estar alicerçada em Jesus, ou seja, na sua palavra. O Senhor espera que todos nós possamos ser praticantes e não apenas ouvintes da palavra. É aquilo que nós estamos ouvindo de Jesus, que é a verdade, nós precisamos praticar. Isso significa alicerçar a nossa vida na rocha. Vai ter fundamento, estrutura, força, segurança, proteção. Jesus, ele é o construtor. A palavra do Senhor nos diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O Senhor quer que a nossa vida, a nossa casa seja edificada por Ele, ou seja, em obediência à sua palavra. É por Jesus. E aquele que ouve, mas não pratica, é semelhante àquele que constrói a sua casa sobre a areia. Isso significa ouve, mas não alicerça, não pratica, mas faz segundo ao curso natural da vida, às emoções, às próprias decisões, aos declínios do coração. Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo justamente para nos resgatar do mundo,
55, versículo 8, o Senhor nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então o Senhor quer que nós vivamos a sua vontade, os seus caminhos, os seus pensamentos, que Ele nos dará a conhecer por meio da sua palavra. O Senhor quer que a gente seja praticante e não apenas ouvintes, porque quando é apenas ouvinte, a palavra nos diz que nós nos enganamos a nós mesmos. Então a vontade de Deus é que todo aquele que ouve seja praticante da sua palavra. Isso quer dizer que todas as áreas da nossa vida vão ser fundamentadas no que Ele diz. Então, viver a vontade de Deus significa que nós vamos renunciar à nossa vontade, deixar as obras da carne para viver pelo Espírito. Foi por isso que Deus entregou o seu Filho amado Jesus Cristo, que se entregou à humanidade para nos salvar dos nossos pecados. Ele morreu e ao terceiro dia Ele ressuscitou dentre os mortos, onde nós hoje temos a condição de vivermos por meio do Espírito, para nós sermos reconciliados com o Pai, para termos comunhão com o Pai, para vivermos pelas obras do Espírito. Deixar a maneira vã de viver, sair das obras da carne para viver pelo Espírito, ou seja, por meio da sua palavra. O reino de Deus não herda nem carne nem sangue, ou seja, a vontade do homem, mas sim pelo Espírito, pela palavra, pela obediência a Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus por esta oportunidade, porque é da vontade de Deus que nós sejamos apenas um. Quem se une ao Senhor torna-se um só Espírito. O Senhor nos dá a conhecer a sua vontade por meio da sua palavra, por meio de Jesus Cristo, que pede ao Pai o Espírito Santo para nos anunciar a palavra de Deus por meio das Sagradas Escrituras, no conhecimento da verdade, o conhecimento da palavra que o Senhor quer que nós vivamos, para que a nossa vida seja alicerçada na rocha, alicerçada em Jesus. Amém? Glória a Deus em nome de Jesus. E isso quer dizer que a nossa mente, a nossa alma e o nosso coração vão estar em concordância à palavra de Deus. A nossa vida ela vai ser transformada pelo poder desta palavra. Ou seja, o Senhor está pedindo para que a gente ande na sua verdade, para que a gente venha estar com concordância para viver o que está estabelecido no céu. Ele quer que a gente venha viver aqui na terra, obedecendo a sua palavra, e que a gente venha exercer de fato aquilo que a gente está ouvindo. A palavra do Senhor nos diz. Então o Senhor está nos dizendo, mesmo diante das dificuldades, Ele vai estar conosco, Ele vai nos orientar, Ele vai nos sustentar, nos dar direção para que a gente vença as dificuldades, e a nossa vida ela não vai ser abalada, não vai ser destruída, porque vamos estar firmadas em Jesus Cristo, vamos estar caminhando com Ele, vamos estar alicerçados em Jesus, na rocha eterna. E essa obediência começa a partir da nossa entrega a Jesus Cristo. E essa obediência, quando nós o recebemos como autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor e Salvador, nos sujeitando à vontade de Deus por meio da sua palavra. É quando eu e você ouve esta palavra e há uma conversão e há uma mudança, onde a nossa mente, a nossa alma, o nosso coração se volta para Jesus, não tomando as nossas decisões segundo o nosso querer, mas segundo o que a palavra nos diz. Porque mediante as dificuldades, o Senhor não quer que a gente pereça, o Senhor não quer que a nossa vida seja abalada, porque nós vamos estar fazendo segundo a palavra do Senhor. Isso é uma exortação que o Senhor está nos dando, para todas as vezes que nós ouvirmos a sua palavra, a gente venha exercer, colocar essa palavra em prática, alicerçados na rocha. Amém? Glória a Deus, para que façamos tudo o que Jesus tem nos ordenado.